para você que assiste a gente pelo Portal A ou tá escutando a gente pelo Spotify. Esse é mais um episódio do Política em Pauta. Meu nome é Ana Mendonça, eu sou repórter e colunista aqui do Jornal Estado de Minas. E aqui do meu lado, meu colega de bancada, Bernardo Chilac, repórter e também colunista do Jornal Estado de Minas. Tudo bem, Bernardo? Tudo jóia, Ana. Estamos aqui de novo para poder fazer o Política em Pauta. Mais uma semana cheia, né, dos acontecimentos da política aqui de Minas Gerais. Você que nos ouve, também nos assiste no YouTube, vai ouvir aqui com a gente hoje, nos nossos 3 blocos, uma efeméride importante para o estado de Minas, né? A gente começa falando sobre a reportagem especial que fizemos sobre os 40 anos da eleição de Tancredo Neves, um momento marcante na redemocratização do Brasil. No segundo bloco, voltamos a falar dos dias atuais para comentar a polêmica da semana, a polêmica nacional da semana, que teve protagonismo mineiro, né? A questão de todo o boato, de toda a desinformação e que se tornou informação real, né? Decreto real do governo federal sobre a taxação do PIX, que teve como pivô o deputado federal Nicolas Ferreira, deputado aqui de Minas Gerais, o mais votado das últimas eleições e o mais votado da história de Minas. Vamos falar também, aproveitando esse ensejo dentro do segundo bloco, sobre a viagem dos parlamentares brasileiros à posse do presidente americano Donald Trump na próxima segunda-feira, que terá também protagonismo dos mineiros. E no terceiro bloco a gente fala do tema mais quente aqui para a política dentro do Estado, que foi a sanção parcial que o presidente Lula deu ao programa de pleno pagamento da dívida dos estados com a União, o PROPAG, que está gerando bastante repercussão. Era uma sanção bastante esperada, né, por conta da questão das dívidas. Minas Gerais era um dos estados mais interessados nessa decisão, e o governador Romeu Zema tem repercutido muito, né, ao longo da semana com críticas aos vetos que o Lula fez, que nas contas do governo do estado acabam onerando um pouquinho mais do que estava previsto o cofre de Minas Gerais. Bom, sem mais delongas, Ana, a gente vai começar falando sobre os 40 anos do Tancredo Neves, e é por isso que está aqui hoje o nosso colega da editoria de política, o repórter Bruno Nogueira, que foi o responsável pela matéria especial que a gente publicou, lembrando, né, no dia 15 de janeiro, os 40 anos da eleição de Tancredo Neves. Bruno, conta um pouco para a gente como é que foi a apuração dessa matéria e, claro, né, para a gente poder relembrar também como foi importante para a história do Brasil a chegada de Tancredo, a efêmera, né, passagem de Tancredo Neves pela presidência da República. Não chegou nem a ser uma passagem, né? Ele não chega a tomar posse, né? Muito obrigado pelo convite, Bernardo, Ana. Sempre um prazer estar aqui no Política em Pauta. A eleição de Tancredo Neves completou 40 anos. Eu acho que é um momento que falar sobre ditadura está muito em alta, né? A gente tem o filme Ainda Estou Aqui, que retrata esse período, né? O caso do deputado Rubens Paiva. Então, a gente sempre está lembrando aí do 8 de janeiro também, que foi uma tentativa de golpe. Acho que falar sobre o golpe de 64 é muito importante ainda. A gente tem que ter essa política de memória que passa também por essa eleição do Tancredo Neves. A eleição começa um pouco antes, né? Eu fui nos arquivos do jornal pesquisar um pouco qual era o clima dessa época, os dias antes, porque já era uma eleição consolidada, já sabia que Tancredo Neves seria eleito presidente, muito por um acordo que é feito aí, um acordo costurado por ele e pelo MDB, mas um acordo que começa bem antes. Acho que a gente tem que começar falando que o golpe de 64 retirou do poder o presidente João Goulart, o presidente Jango, e nesse sentido a figura de Tancredo Neves é muito importante, porque Tancredo Neves ele impediu um primeiro golpe a João Goulart quando ele assume em 1961. Os militares nunca quiseram João Goulart. Então, Tancredo Neves ele sempre teve essa fama de articulador, de um cara do diálogo. Ele articula com os militares a manutenção do presidente João Goulart e sugere o parlamentarismo. Então, durante 10 meses, o Brasil foi parlamentarista e Tancredo Neves foi primeiro-ministro do Brasil. Depois ele sai para disputar a eleição para deputado federal. Tancredo Neves também foi ministro da Justiça de Getúlio Vargas, né? Ele na década de 50, ali, no segundo governo de Getúlio Vargas, no governo democrático de Getúlio Vargas, e ele evita também um golpe contra Getúlio Vargas, né? Na época que o partido de oposição, a UDN, queria tirar Getúlio Vargas do poder, ele faz esses acordos também. Então ele sempre teve essa figura de defender a democracia, sempre teve essa postura moderada de diálogo, de conversar.
Chegando depois do golpe de 64, avançando, a gente tem toda aquela questão do AI-5, das perseguições, torturas, DOPs, os porões, enfim, pessoas exiladas. A gente teve muitos artistas exilados. O Congresso fechado, né? O Congresso fechado por um tempo, depois volta. Cabe lembrar que a eleição para deputados, senadores, foi direta, voltou a ser direta antes, né, do que a eleição para presidente. A eleição para governador também voltou a ser direta antes. O Tancredo Neves, nessa época, em 1982, é eleito governador de Minas Gerais. Então, ele teve 2,5 milhões de votos dos mineiros. Ele era um cara popular em Minas Gerais. Agora, adiantando para 1984, quando a gente tem nas ruas um clamor pelas diretas já, né, a emenda Dante de Oliveira de um deputado, se não me engano, do Maranhão, Dante de Oliveira, do PMDB do Maranhão, ele propõe a volta ele é eleito com essa bandeira de que iria propor uma emenda para retorno das eleições. Nesse início de ano, esse clamor não era tão forte assim, e aos poucos foi ganhar nas ruas, assim. E a emenda Dante de Oliveira, proposta na verdade em 83, é pautada no Congresso em 84 e ela acaba sendo derrotada. Ela é derrotada em uma manobra dos militares. A emenda recebeu 298 votos favoráveis e só 65 contra. Mas a gente sabe que para aprovar uma emenda constitucional é necessária uma maioria ampla na Câmara dos Deputados, né, 320 votos. E os militares articularam a base para não comparecer. E, inclusive, eles botaram o exército na frente do Congresso, né? Sempre com aquela desculpa para que não houvesse invasões, né? Porque, uma tática de intimidação. A desculpa era para evitar que as pessoas que manifestavam na frente do Congresso invadissem, né? Mas a gente sabe que não é bem por aí. E por que o exército faz isso? O exército já sabia que não tinha como continuar com o regime. Isso era um fato desde quando que Geisel, o presidente anterior ao Figueiredo, que foi o último presidente militar, Geisel inicia o processo de abertura lenta, segura e gradual. E esse processo ele tinha que passar por vários pontos. Um deles, por exemplo, era a anistia ampla, geral e restrita. Era muito favorável para a oposição aprovar uma anistia porque queria ter vários brasileiros que estavam exilados, alguns políticos, artistas que estavam fora do país, que eram perseguidos, presos, retornassem para o Brasil e fossem livres. Mas também era muito interessante para os militares que evitassem o que acontecia na Argentina, por exemplo. Que a Argentina, na época, também passou por um governo militar, processou os militares depois pelos crimes cometidos. No Brasil, isso não aconteceu. Então, até hoje, né, Bruno? Até hoje. Isso é documentado que os militares chamavam de argentinização, né? Eles não queriam que isso acontecesse, eles queriam evitar esse problema. Eles também queriam evitar que a memória do golpe de 64, que eles chamam de revolução, fosse afetada, né? Eles queriam manter esse ideal do combate ao comunismo, dos ideais militares, de disciplina e hierarquia, continuassem dentro das instituições brasileiras. Basicamente, escrever a história da forma que eles queriam contar, né? Exatamente. Então, outro ponto importante para essa transição lenta, gradual e segura iniciada por Geisel era uma eleição indireta. Eles queriam ter o controle do processo. Porque se fosse uma eleição direta, não teria como pactuar ali quem seria o presidente, seria muito mais difícil. Então eles fazem esse acordo e mantêm o colégio eleitoral. O colégio eleitoral era o instrumento que eles usavam para legitimar quem era o presidente na época, né? Era como se fosse assim, nós somos uma ditadura e tal, mas se a gente tem uma eleição ali, quem escolhe os presidentes são os deputados, os senadores e os deputados estaduais que compunham esse colégio eleitoral, né? Esse sempre foi um mecanismo da ditadura militar brasileira para dar uma roupagem, né? Mesmo que fosse uma pincelada bem envernizada, assim, né? Só bem superficial, de caráter democrático ao regime, né? Isso, é para dar As eleições continuaram acontecendo de forma intercalada, você escolhia vereador, prefeito, às vezes escolhia deputado. Até mesmo porque os deputados eram escolhidos a partir de um tempo depois, né? Sim. Era mais fácil eles controlarem a eleição para o Senado, né? Que era menos gente, então tinha aquele caso de senadores biônicos, né? Sim. Que geralmente alguns estados, né, tinham mais candidatos do partido dos militares, né? Que na época era a Arena. E então
tem esse processo. Outro ponto importante dessa abertura gradual é o fim dos dois partidos que na época existiam, que era a Arena e o MDB. A Arena era o partido dos militares, o MDB era o partido de oposição. Então a Arena vira o PDS depois, que é o partido, continua sendo partido de base, e o MDB vira PMDB, que é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E também outros partidos são legalizados, né? O PT, por exemplo, é criado nessa época, o PDT, o PTB, eles entram também no Congresso, têm suas representatividades ali muito, muito menor, sabe? O PDS e o MDB tem a maioria no Congresso. Retomando siglas anteriores, já as siglas são as mesmas dos partidos pré-ditadura, né? PDT, isso. PTB, mas são outros partidos, é sempre bom lembrar, né? Não houve a continuidade. Isso, não houve uma continuidade. Então, Tancredo Neves, vendo esse cenário, ele articula com o partido dos militares, e os militares, principalmente os deputados dissidentes desse partido, que não estavam satisfeitos, já viam também que na rua o militarismo já não tinha esse apoio popular, né? Porque no início tinha, mas depois foi perdendo. O pessoal queria voltar a escolher seu presidente. Tancredo faz essa articulação e consegue atrair José Sarney. José Sarney que foi vice-presidente e depois presidente. José Sarney foi dirigente desse partido, dos militares, do PDS, e foi presidente deles até 6 meses antes da eleição. Então, descontente com o regime, ele vai para o MDB e fecha a chapa com o Tancredo Neves, né? Tinha uma discussão de quem seria o candidato. Se seria Tancredo Neves ou Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães depois foi presidente da Assembleia Constituinte. Porque o Ulisses Guimarães ele era o cara da direta já, ele era o cara que chamava o pessoal para a rua, o cara que encampava mesmo essa campanha, enquanto o Tancredo Neves era o cara moderado, o cara do diálogo. E Tancredo Neves senta com isso Guimarães e fala, olha, se for você, os militares não vão aceitar e provavelmente vão colocar um general para disputar. E um general disputando, toda questão de intimidação, iria ganhar e não teria essa transição. Então, isso Guimarães aceita e faz essa campanha por Tancredo também. Uma coisa importante é que Tancredo ele faz campanha na rua, mesmo a eleição não sendo direta, e faz questão de rodar o país, ele tem comitê em Belo Horizonte, faz vários comícios por Minas Gerais, porque ele queria ter essa legitimidade da rua. Ele sabia que não era importante, mesmo sendo indireto. E conseguiu, né? Foi bem sucedido. Conseguiu. Ele se tornou uma figura popular, muito né? popular. Então, chegando na eleição do Colégio Eleitoral, finalmente, a eleição de 15 de janeiro de 1985. Foi uma eleição rápida, durou mais ou menos 2 horas ali. 686 deputados desse colégio eleitoral, deputados, senadores e delegados das assembleias estaduais que eram escolhidos pelos estados, estavam presentes. 480 votaram em Tancredo Neves, então ele teve uma vitória muito forte. E o candidato dos militares, Paulo Maluf, que foi prefeito de São Paulo, era o quadro do regime, ele não tinha apoio nem do regime. O presidente da época, o Batista Figueiredo, ele não queria que o Paulo Maluf fosse candidato. Ele apostava no ministro dele, Mário Andreasa, que era um militar também na época. Só que aí o PDS preferiu jogar o Maluf ali. Aureliano Chaves, que era vice-presidente, e curiosamente nesse período foi o primeiro presidente civil, porque teve uma época que o Figueiredo teve que se ausentar para fazer uma cirurgia, então por mais ou menos 40 dias o Aureliano Chaves foi o presidente, também não apoiava Maluf. Sim, eles se abstiveram de fazer esse apoio ao Maluf. Então o Maluf teve apenas 180 votos. Era quase para cumprir tabela, né? Era quase para cumprir tabela. É interessante porque o Maluf aí fala que se sentia vitorioso e gratificado porque ele afirma que a candidatura dele garantiu a candidatura do Tancredo, né? Porque ele afirma que se não fosse ele, seria um general ali. E que ele teve que... como é que eu posso dizer? Ele cita que ele teve que resistir ao canto da sereia, né? Assegurar que aquilo fosse feito da melhor forma possível, né? Assegurar que fosse feito por civis e pelo Congresso, porque... Agora, né? Isso aí havia muito né? Maluf, né? Isso é a cara dele, É uma né? forma de contar Maluf a história, né? Exatamente. Maluf essa figura, assim, Ele né? não vai perder, ele nunca perde, né? Quando ele perde, ele se sacrificou pela nação. Exatamente. É uma forma de contar a história para também se sair ali como
Não um perdedor, né? Se eu Mas também não me engano, anos depois, um general da época, ele deu uma entrevista e disse que, olha, não era bem assim. Quem estava articulando era o próprio Maluf, que queria nosso apoio, entendeu? No final das contas, né, ficaria ruim para ele, inclusive, sair como derrotado numa eleição que é tão simbólica, né, que marca, depois de 21 anos, o retorno de um civil à presidência da República. E não só isso, né, Bernardo? A volta da democracia. Então, querendo ou não, aquilo ali representava o início de um novo regime, né? Agora, Bruno, só para a gente fechar esse bloco... Tancredo não assumiu, né? Tancredo não assumiu. Nessa época a eleição era em janeiro, a posse era em março, 15 de março. Tancredo Neves aí ficou doente, ele já... Assim, ele é eleito e faz uma viagem para os Estados Unidos, Europa, ele queria marcar posição internacional, mostrando que o Brasil voltou a ter uma democracia, né? Ele queria ter esse apoio. Ele visita o Reagan, ele visita o presidente da França... Então ele faz todo esse... E voltando pro Brasil, ele já começa a sentir dores abdominais, dores pelo corpo. Na época, ele foi internado no dia 15 de março, que era o dia da posse, no Hospital da Base de Brasília. E no dia 21 ele morre. 39 dias depois, José Sarney assume. Teve uma entrevista do deputado federal Aécio Neves ao Correio Brasiliense, nesse dia 15 de janeiro. Nessa mesma quarta-feira, né? Ele estava lembrando esse período que o Tancredo ficou internado, né? Que a preocupação do Tancredo era que a transição ocorresse, né? Ele tinha esse medo de que se alguma coisa acontecesse com ele, a democracia não voltava para o país. Ele chegou a fazer esse pedido, né, Bruno? De A que o Sarney, gente publicou também, né, a entrevista do deputado. Realmente recebesse ali um dia antes dele fazer a cirurgia, né? Isso. Um dia depois, desculpa. Isso. E aí, no dia 14, o Aécio Neves era assessor do Tancredo, ele lembra que o presidente eleito pediu para assinar os atos de posse dos ministros, né? Ele fala assim, olha, com isso aqui a transição está consolidada, não tem como voltar mais. E ele assina, e depois ele passa por uma cirurgia... Foram várias, né, no caso. Ele passou por várias cirurgias, mas essa primeira no Hospital da Base, em Brasília, o Aécio até fala que esse hospital ele não tinha condição nenhuma de receber o presidente, mas era uma questão mais de urgência ali, né? E ele conta que foi uma loucura. E acho que é interessante, só pra gente fechar, qual que era o clima do Brasil nesse momento, né? Porque o país ele vinha de inflação muito altíssima com o final do governo militar, o milagre econômico já tinha acabado, já não estava funcionando mais. Já estava pagando a conta do milagre econômico. A conta do milagre econômico, aquelas grandes obras faraônicas que os militares realizavam. Então o país aí não aguentava mais o militarismo, né? Não queria escolher seu presidente. Tancredo, ao ser eleito, ele discursa, né? Eu vim para fazer grandes mudanças, né? Mudanças necessárias para o bem-estar do povo. Ele cita a inflação como um problema, mas ele cita também que a economia ela tinha que funcionar para o bem-estar da população, né? Ele fala que o povo precisava de saúde, educação, não podia passar fome, né? A fome era um problema muito sério no Brasil já nessa época. Então ele sempre teve esse olhar social também. E ele também, continuando nessa coisa conciliadora, ele agradece aos militares por ter garantido o processo. Sim. Além de ser um símbolo da política, né, brasileira, Tancredo Neves foi um símbolo também de Minas Gerais, né? Foi governador, era um mineiro, né? Enfim. Mineiro de São João del Rei, ele foi vereador em São João del Rei, Exatamente. Foi deputado estadual, deputado federal, senador por Minas Gerais. Eu acho que essa fama do mineiro de que conversa vem muito dele também, né? Exato. Dele, JK. E a gente aqui é muito jovem, né? Eu tenho 27 anos, o Bernardo acredito também, o Bruno tem 24, né? 24, isso. A gente fala aqui do que a gente aprendeu nos livros, do que a gente vê nas histórias, mas vocês contando a história, eu me lembrei da minha mãe que esteve presente no velório de Tancredo Neves e ela sempre fala isso com muita emoção, porque as ruas de Belo Horizonte estavam tomadas. Ela lembra disso com muita emoção pelo fato de ser ele um símbolo da volta, finalmente, das diretas já, então, que um movimento que ela mesma participou. Então, havia uma comoção ali, não só do Brasil, mas também aqui em Minas, né, meninos? E assim, o Bruno foi ao arquivo, é sempre muito bom visitar, né, o arquivo do jornal, porque a gente consegue ler não só as notícias
políticas, mas veio o jornal inteiro, a edição completa dos dias, né? Então dá para entender mais ou menos o que estava acontecendo. A morte do Tancredo foi um balde de água fria, né? Como dizem na época, porque quem ia assumir seria José Sarney, que era o quadro do regime. Sim. Era uma coisa assim, era um aliado ali do regime. Né? Era um aliado do regime, mas até que o problema, eu conversei com alguns especialistas, né? O Lucas Pedretti, que é autor de um livro sobre a transição, né? Que ele diz que a transição ainda não acabou, que a gente tem problemas com isso. Ele disse que o problema não era o Sarney ser um cara do regime, o problema era esse pacto que Tancredo Neves e ele fizeram com os militares, de não revanchismo, né? Porque também tem essa coisa, eu acho que é muito importante falar, o Brasil ele nunca buscou reparar as vítimas da ditadura, né? Sim. Só depois, com Dilma Rousseff, quando abriu constitucionalizou a Comissão da Verdade, né? E uma comissão que foi fechada durante o governo Bolsonaro. Sim. Deveria ter sido aberta pelo governo Lula, ainda não foi. Eu acho assim... problema, né? Dilma, que também foi vítima da ditadura militar. A matéria do Bruno está disponível, foi publicada, né, no jornal do dia 15, na quarta-feira, mas ela está disponível na íntegra no em.com.br. Eu acho que mais uma vez importante convidar você que nos ouve a ler o texto, porque tudo que a gente fala aqui é importante, mas o texto está contando isso de forma mais concisa e muito bem escrita. O Bruno entrevistou, né, o Lucas Pedretti. O Lucas Pedretti já participou também, já foi publicado no Pensar, esse livro A Transição Inacabada, que o Bruno cita, saiu no nosso caderno de literatura, uma entrevista muito boa dele. Ele publicou também um artigo aqui no jornal, também no Pensar, falando especificamente sobre o filme Ainda Estou Aqui, baseado no livro do Marcelo Rubens Paiva. E ele é um especialista, né? Ele participou da Comissão da Verdade, é um historiador formado pelo FRJ, e ele é um cara que estuda muito e produz muito sobre os anos finais da ditadura militar, e é isso que o Bruno falou. Eu acho muito importante também trazer esse ponto, né? Porque o Tancredo Neves ele era uma figura ali que cabia, inclusive, aos interesses de quem estava querendo sair de cena de uma forma bem à francesa, sem pagar de fato pelos crimes que cometeram, crimes reais, hediondos, de tortura e assassinato, mas crimes contra a democracia do Brasil também, né? Um crime de destruição institucional pelo qual o país passou. O movimento de anistia, né, a lei da anistia, começa em 79, só 10 anos depois o Brasil vai eleger pela primeira vez novamente um presidente de forma direta, em 89, com a eleição do Fernando Collor de Mello. Então, o Tancredo é uma parte importantíssima desse período de transição que é muito, 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 muito lento. Devagar, ouvindo todas as partes, ouvindo partes que não deveriam ter sido ouvidas, pelo menos na minha opinião, que eram, né, pessoas que cometeram crimes de depois, novo, né? Principalmente a ala mais criminosa do regime, a torturadora, né? Não foi julgada e acabou virando o que a gente conhece como milícias, Esquadrões da Morte no Rio de Janeiro. Foi essa galera dissidente do Exército, né? Que acabou perdendo o emprego ali, que eles tinham aprendido, né, a matar. E outra entrevista que você fez também foi com o Bruno Viveiros, né? Que é um historiador aqui do Projeto República, do Departamento de História da UFMG. O Bruno também já deu outras entrevistas recentes para a gente. Inclusive, eu acho que no ano passado, né? Quando a gente fez um especial sobre a morte do Getúlio Vargas. Exatamente. Completava 70 anos, então, naquela época. E o Viveiros, ele dá um toque também interessante, né? Porque ele é um historiador que tem muito essa pegada cultural também. Ele fala sobre 85, as pessoas nas ruas, o Rock in Rio no Rio de Janeiro. O Rock in Rio aconteceu simultaneamente esse processo da eleição. Em janeiro, né? Então, as pessoas pediram, os artistas manifestaram no Rock in Rio e tal, pedindo a volta da eleição. A matéria é muito boa e bem completa. Acho que a gente... novamente, eu indico a todo mundo que nos ouve a dar uma olhada lá para poder entender um pouco essa história e entender como que isso afeta hoje em dia, né? Assim, vamos ainda mais passar... depois desse processo todo que a gente vem passando nos últimos anos. Exato, né? Acho O Bruno falava ali dos tanques que foram colocados à porta do Congresso e parece uma coisa muito... distante, né? A imagem que vem pelo menos que vem na minha cabeça, né? Eu pinto a imagem quando escuto o que o Bruno estava falando, aquela imagem preta e branca, ou então com cores bem desbotadas do início dos anos 70, né? Mas essa imagem... Se repetiu há poucos anos. Há 2 anos atrás. Não, repetiu na votação atrás, sobre o retorno do voto impresso, né? O então Também. presidente Jair Bolsonaro colocou
os tanques na rua. Perfeito. Foi. E também, há 2 anos atrás, com a invasão também do Congresso Nacional. Sim. Inclusive, nessa Porque época, exército né, protegendo os acampamentos. esses tanques que foram colocados ali próximo ao Congresso Nacional na votação, provavelmente os mesmos tanques daquela época, né? Que foi até uma imagem que pegou um pouco mal ali pro governo, porque não ficou muito bom, né? aquela fumaceira, né? Assim, A gente vai falar sobre Lembrando o que a Bolsonaro. praça ali também, a Praça dos Três Poderes, está até hoje cercada depois dos ataques à democracia, inclusive aquele suposto homem-bomba, né? A gente vai falar agora um pouco mais sobre o bolsonarismo, né? Cabe dizer que o período do presidente Bolsonaro foi um período militar, né? O Bolsonaro era militar, ele não assumiu como militar, ele assumiu como civil, né? Ele foi expulso do exército, era um mal militar, né? Mas o que acontece é que o governo era totalmente militar, né? Ministro militar. Havia uma influência, e né? já foi, Uma influência muito grande. e já foi Totalmente militar o governo. E já era um desdobramento, inclusive, do governo do Michel Temer, né? Que já foi um governo que loteou completamente algumas pastas do Planalto com militares e figuras conhecidas, né? Inclusive o próprio general Braga Neto, que foi ministro do Bolsonaro, foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro em 2022 e foi nomeado interventor federal no Rio de Janeiro pelo governo Michel Temer. Então, essa herança nunca acabou e já vamos aproveitar essa conversa nossa aqui para puxar o segundo bloco, para poder falar sobre a polêmica nacional da semana, que foi a questão da informação e da desinformação aliada à situação da fiscalização de movimentações econômicas, que acabou virando uma informação sobre taxação do PIX, e no final das contas terminou com o governo federal fazendo um movimento de voltar atrás no que seria... Do que não existia, né, Bernardo? Era um projeto, né, para poder... analisar de forma um pouco mais, né, escrutinar de forma um pouco mais... Fiscalizar, né, as transações digitais. Era uma normativa da Receita Federal que atualizava uma normativa antiga, que já existia, para os padrões digitais, as novidades digitais dos bancos, né? Porque o PIX não existia. Uma modernização do que já existe, né? Que é a fiscalização de transações financeiras pela Receita Federal, para evitar sonegação de imposto, mas que rapidamente foi transformada por uma série de informações desencontradas na internet, muito compartilhadas, em um projeto de taxar o PIX, que é uma movimentação financeira que instantaneamente caiu no gosto do brasileiro, né? Exatamente. A gente viu a questão da taxação do PIX é uma fake news. Isso não aconteceu. Ninguém estava tentando taxar o PIX. E a gente viu no início da semana passada uma movimentação dos bolsonaristas, aliados do ex-presidente Bolsonaro, divulgando isso nas suas redes sociais. Então a gente viu Carlos Jordi, Carla Zambelli, esses bolsonaristas mais fervorosos compartilhando esse tipo de informação. E durante essa semana a gente teve o protagonista da vez, o deputado mineiro Nicolas Ferreira, que fez um vídeo muito parecido com um vídeo que ele já tinha feito durante a eleição municipal aqui de Belo Horizonte, quando ele citou ali trechos do livro do prefeito eleito Fuad Nomano, uma tentativa de engatar ali uma candidatura do Bruno Engler no finalzinho ali do segundo turno. Ele já tinha feito esse modelo de vídeo e fez agora para falar sobre a possível taxação do PIX. Nesse vídeo, Nicolas deixa bem claro que o governo não estava taxando o PIX, mas porque poderia acontecer, né? E aí ele cita diversas outras notícias e, enfim, diversas outras matérias ali para poder justificar que isso poderia ser uma possibilidade. Acho que quando a gente fala de Nicolas Ferreira, a gente tem que assumir também que Nicolas se tornou ali um grande protagonista das redes sociais. Ele sabe fazer isso como ninguém. Tem muito tempo que eu não vejo um parlamentar com tanto destaque. Ele falta aí 1 milhão de seguidores para poder atingir o próprio presidente da República. Então, na questão dos likes, ele consegue carregar essa narrativa aí muito bem feito e consegue convencer. O vídeo de Nicolas se tornou o vídeo político mais assistido da história do Instagram, isso no mundo inteiro, e se não me engano, agora, nesse momento, a gente está numa sexta-feira, mais ou menos 4 dias depois que o vídeo foi postado, está com 300 milhões de visualizações.
É um vídeo que não é um vídeo de fake news, não é um vídeo que a gente pode lotear dessa forma, mas é um vídeo carregado de meias-verdades, de manipulações no sentido de narrativas. Ele coloca um posicionamento para justificar uma coisa que ainda nem aconteceu. E essa questão, né, o Nicolas, ele foi muito esse vídeo, o sucesso do vídeo foi muito festejado pelos bolsonaristas, inclusive os bolsonaristas mineiros, né, a gente até conversava na redação. Pablo Almeida, que talvez seja o primeiro dos herdeiros do Nicolas, né? Exato. Já não mais um herdeiro do Jair, mas um herdeiro do Nicolas, porque foi assessor do deputado federal e hoje é vereador por Belo Horizonte, foi o vereador mais votado da história. Ele compartilhou, né? Começa hoje a queda do presidente Lula. Eu acho, a gente precisa pontuar isso de uma forma que fique bem clara para quem está escutando. O Nicolas se tornou, há 3 anos atrás, né, o deputado mais bem votado da história de Minas Gerais. Aqui em Belo Horizonte, conseguiu emplacar o vereador mais bem votado da história de Belo Horizonte. Então, é um cara que realmente ele tem essa característica popular, né, e consegue convencer a quem o segue. Ele partiu, vou pro vídeo, né, ele parte de uma premissa que, acho que até por isso você disse que não dá para falar que é uma mentira, né, que é uma fake news, mas ele parte de uma premissa que é verdadeira. O governo, ele pode fazer algo em relação à taxação. Ele não fez ainda, porque ele tem essa prerrogativa, né? Mas aí ele cria um certo, pode, né? ele cria um certo medo, né? Um certo temor em relação a isso, e deu certo. Agora, uma outra questão, né, Bruno, que também foi muito questionada, que a gente pode analisar que o Nicolas teve uma vitória pragmática nesse episódio, não pela viralização do vídeo especificamente, mas porque, na visão de muita gente, e eu tendo a corroborar com essa análise, a resposta do governo federal a toda essa confusão, a todo esse burburinho, né, todo esse boato, essa boataria, foi uma resposta que mais validou o receio do deputado ou a narrativa que ele conseguiu criar, feitas, né, do que tentou ir na contramão e desmenti-lo, né? Parece que foi assim, não, gente, peraí, vamos voltar atrás então. E o que ficou parecendo, para quem está olhando de forma menos profunda, é que o Nicolas denunciou algo que o governo realmente iria fazer, quando não era isso. E essa é uma frase que ele mesmo utilizou, né? Quando a taxação, não taxação, né? O decreto caiu, ele falou, o Brasil voltou, se não pararmos do Lula, o Brasil para. Então, ele se vangloriou aquilo ali de como se fosse uma coisa que ele mesmo teria feito, né? Nesse tempo, o Nicolas está tentando encampar, né, um pedido de impeachment pelo presidente, falando isso nas redes sociais dele, né? Cabe lembrar que um impeachment sem crime, né, não pode rolar, né? Não só do presidente, mas também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Exatamente. Nicolas vem articulando isso no Congresso também. Nesse caso, o governo ele volta atrás, revoga essa normativa, né? Porque essa normativa acontece, ela estende a fiscalização do Pix até R$5.000, né? Sim. Atualmente até 2.000, se eu não me engano, e estende até R$5.000 a fiscalização. O governo revoga o ministro da Fazenda, a Receita Federal, eles revogaram essa normativa e assinaram uma medida provisória, acho que, se eu não me engano, ontem mesmo, para garantir a gratuidade do Pix, né? Fala assim, olha, agora realmente não vai ter como taxar o Pix mais. A medida provisória... Nem no futuro, nem se a gente quiser. Nem se quiser. Eles querem reforçar esse caráter do Pix, né? Eu acho que é muito danoso isso, porque mostra que o governo ele realmente está perdido em termos de comunicação. Trocou recentemente o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, que era o Paulo Pimenta, que era um deputado do Rio Grande do Sul, para agora uma pessoa da área, né? Um marqueteiro, foi marqueteiro do presidente na campanha, que é o Sidônio Palmeira. Ele nem chegou a assumir direito, né? E já tomou essa bomba, né? Ainda teve essa questão do time, né? Porque toda essa repercussão aconteceu no meio da troca de comando. Ele está estruturando sua equipe ainda, fazendo demissões, indicando outras pessoas para os cargos, né? E teve esse problema para ele, assim. Eu acho perfeito você falar isso, porque eu trouxe isso na coluna, eu acredito que foi de quinta-feira. Quinta-feira. Eu conversei com alguns membros da nova SECOM, chegaram a enviar para a gente um relatório
que monitorava ali os bolsonaristas mais ativos nessa questão da taxação do PIX. Me chamou a atenção que os nomes do Carlos Jordi, do Nicolas Ferreira, também da Júlia Zanata estavam em destaque ali como ameaças ao governo federal e com essa narrativa, né? O governo tem passado por uma dificuldade muito grande quando o assunto é comunicação. Isso o próprio presidente Lula assumiu e vai ter que começar a trabalhar aí para controlar a narrativa, né? Porque a sensação que eu tenho é que o Nicolas fez foi trazer novamente a narrativa da política, a história bem contada para o bolsonarismo. E agora o governo federal tem que trazer isso de volta para ele mesmo, né? Ele enfraquece muito o governo federal nessa questão, né? O Jair Bolsonaro, ele está inelegível, não vai disputar as eleições de 2026, mas para o governo Lula, e sendo ele ou qualquer outra pessoa que vai representá-lo na eleição de 2026, é muito ruim que a imagem do governo fique tão desgastada. E uma coisa que eu acho que para mim faz sentido realmente comemorar a vitória o deputado Nicolas Ferreira, porque a gente conversou bastante aqui no podcast, mas falou também na redação, durante a nossa cobertura da eleição municipal, especialmente aqui em Belo Horizonte, que naquele começo, né, a coisa um pouco mais incipiente das discussões de montagem de chapa, de definir quem seria o candidato de cada partido à eleição, a gente já tinha uma ideia que o nome do PL seria o do deputado estadual Bruno Engler, como assim foi, mas ainda havia uma possibilidade de lançar o Nicolas. A gente queria saber, né? E toda vez que a gente assuntava com alguém... Existia essa conversa, né? De que o Nicolas poderia ser candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Uhum. E aí a gente entrava para conversar ali com as pessoas que tomam essas decisões ou que estão por dentro das decisões, e a gente ouvia muito que a própria percepção do ex-presidente Jair Bolsonaro era de que o Nicolas Ferreira era uma figura necessária a esse movimento de oposição ao Lula como um deputado federal e não como um governador, não como um cargo de executivo, né? Não sairia então para prefeito e provavelmente não sairá para governador em 2026. Perfeito. Isso acontece agora também em 2026. Nicolas é cotado, né, para assumir a vaga de governador de Minas Gerais e pelo menos dentro do PL, a informação que a gente tem é que Nicolas é muito necessário dentro do Congresso Nacional, exatamente para articular o que o Bruno falou, um possível impeachment do presidente Lula, um possível impeachment do do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então, ele poderia ser o dono dessa fala bolsonarista, dessa meta bolsonarista, né? Eu acho assim, ele não vai chegar a essas... É muito improvável que ele chegue efetivamente a esses feitos definitivos, né? De roubar o presidente ou conseguir a retirada do ministro. Mas ele vai conseguir adicionar ao portfólio dele feitos importantes de minar a credibilidade do governo, como foi o que aconteceu nessa semana. Então, nesse ponto, eu acho que ele vai se destacando como essa liderança de fato e que vai consolidando ele como um deputado importante para essa ala mais extrema da oposição. É uma liderança, mas é uma liderança com um tom de porta-voz. Eu sinto que o Nicolas, ele fala o que o bolsonarismo está arquitetando há muito tempo. Ele dá voz àquilo, ele dá propriedade àquilo. Acaba se tornando um porta-voz, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode falar. Não pode se manifestar. E ele ganha quando quem deveria estar o refutando entra no jogo, né? Eu acho que nesse sentido de concorrer ou não a um cargo majoritário, ser esse porta-voz é muito mais fácil sendo um parlamentar, né? Sim. Porque o cargo no executivo ele tem que tomar decisões muito semelhantes a essa que o presidente teve que tomar, porque senão descambra tudo, né? Tipo assim, atrapalha muito o funcionamento da máquina pública, de uma prefeitura, de um governo, da presidência, né? A gente está vendo isso muito em Cuiabá com o ex-deputado Abílio Brunini, que assumiu agora a prefeitura de Cuiabá. Ele tinha muito esse perfil do Nicolas, né? De ser mais combativo nessa questão ideológica, né? Ele está tendo dificuldades, porque ele não tinha essa experiência ainda, né, de tomar decisões mesmo. Você deixa de ser pedra e vira vidraça, né? E para quem tem esse tipo de comportamento, né, mais histriônico, mais agressivo, inclusive, e muito midiático, cabe mais a ideia de ser um parlamentar, um deputado, ou até um senador, como é o caso, inclusive, do Cleitinho, né, que tem também feito sucesso nesse sentido. Mas aproveitando esse ensejo de falar sobre deputados bolsonaristas, vamos, para a gente fechar o nosso segundo bloco, trazer de novo a coluna da Ana Mendonça, dessa vez a de hoje, sexta-feira, dia 17. Essa tá quentinha. Que é
exatamente sobre esses mesmos personagens que vão, novamente, cumprir um papel um papel simbólico, um papel de presença lá em Washington. Acho que a gente pode colocar isso como um segundo ato aí da tentativa do Nicolas de estabilizar o governo federal. Não só ele, né, mas como Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, esses nomes mais potentes do bolsonarismo hoje em dia. A gente vai ter aí Nicolas Ferreira e Bruno Engler, que a gente citou aqui como candidato à Prefeitura de Belo Horizonte na eleição passada, mas que hoje em dia continua, né, como deputado estadual aqui em Minas Gerais e vem também sendo um grande nome aí quando a palavra é bolsonarismo. Os dois vão estar presentes na posse de Donald Trump. Mas eu acho importante a gente falar que nessa última semana o bolsonarismo ganhou a narrativa. E, segunda-feira, a nova SECOM do governo Lula, precisa controlar as narrativas que serão feitas. A tentativa novamente, de usar o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro não conseguir viajar como uma possibilidade de perseguição política e de ser aquela coisa meio... Na visão bolsonarista, Alexandre de Moraes impede Bolsonaro de fazer coisas em prol do Brasil, né? Então, a gente vai ver muito essa narrativa nas redes sociais, mais uma vez, com essa sensação de tentar roubar o que está acontecendo ali nas manchetes dos jornais, né? Vamos ver. Segunda-feira é a posse do presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, que volta à Casa Branca. Vamos esperar daqui a pouco. A gente vai ter que esperar para ver. Mas assim, eu acho que o importante para o governo federal nesse aspecto é conseguir manter um caráter institucional, né, de participar, de parabenizar o presidente americano e de não deixar com que essa grande festa da extrema-direita que está sendo prometida, da grande festa da extrema-direita global que está sendo prometida... Se torne um palco para isso, né, Bernardo? E se torne um palco, que, no Brasil pelo menos, em que a não presença do Jair Bolsonaro ou a presença dos bolsonaristas ofusque o fato de que é a posse do Trump. Eu vi muita gente falando nas redes sociais que o Lula não foi convidado para a posse do Trump. Isso não é verdade, tá, gente? Os presidentes dos países não são convidados para a posse dos presidentes dos Estados Unidos. O que acontece quem são chamados ali para estar representando o país são os embaixadores exatamente. E a embaixadora brasileira em Washington foi convidada para essa posse. Perfeito. Então não é uma coisa pessoal com o Lula, né? É simplesmente o praxe, o que acontece. Na verdade, e o presidente Bolsonaro também enviou ao ministro Alexandre de Moraes um e-mail ali, que na verdade foi enviado por Eduardo Bolsonaro, que era um e-mail ali que geralmente, se você acessar ali o site, quiser participar da cerimônia, você recebe. Então, até então... Não foi um convite oficial. Não houve um convite oficial para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se houvesse, acredito que ele mesmo teria enviado o Alexandre de Moraes. Então, o Bolsonaro também não foi convidado para a posse de Donald Trump. Exatamente. Essa questão dos presidentes não serem convidados para a posse nos Estados Unidos é uma questão histórica, muito relacionada à questão de segurança, né? Porque é um evento que atrai muita pessoa e tem sempre esse temor de algum atentado, né? Imagina, você está com o presidente de todos os países da Europa e o presidente do Brasil e acontece algum atentado ali, né? Não é seguro, né, Bruno? Muito grande, Perfeito. Bom, então esse será, sem dúvida nenhuma, o tema um dos temas do nosso podcast da semana que vem. A gente vai até ter mais tempo de se alongar lá na próxima semana. O presidente Lula vai ter uma segunda-feira aí de novas articulações, vamos ver o que ele vai fazer nas redes sociais, se vai conseguir tomar aí a narrativa, né, Bernardo? É claro que o Lula e Trump não são nenhum aliados, né, mas a expectativa de especialistas é que o Brasil e os Estados Unidos tenham nos próximos 2 anos uma relação muito pragmática, né, não assinem nenhum grande acordo do tipo, né, mas tem não essa é uma relação, briga, né? Essa relação diplomática continue normal. Exato, A gente falou sobre isso, né, trouxemos um convidado especial aqui, especialista nas relações internacionais, inclusive para comentar que afora toda a expectativa por uma grande batalha ideológica, quando você assume o cargo, você está tomando ali conta de uma maior potência ocidental, pelo menos econômica. Então, as relações não vão ser tratadas, por mais que o Donald Trump seja a figura que
de uma forma completamente deslocada, Símbolo, como né? se imagina, né? É um símbolo ali da extrema-direita, né? Então, eu acho que existe a sensação de que, como o Lula ser um grande líder da esquerda mundial, ele vai ter que enfrentar ali um grande líder da extrema-direita mundial. Mas isso não acontece na realidade, né? A gente não está em guerra, a gente não está brigando, enfim, não é a não é tradição aquilo. diplomática do Brasil, né? Nesse sentido, o Lula e Bolsonaro até quebraram um pouco essa tradição, declarando apoio formal nas eleições, né? Bolsonaro, em 2020, declarou apoio ao Biden e o Lula agora declarou apoio a Kamala Harris. Ao Trump, né? O No Bolsonaro caso, o Bolsonaro ao Trump. Isso não é comum, o Brasil não tem essa tradição, né? Uhum. Coisas dos novos tempos, né? Sintomas dos novos tempos. Bom, a gente vai voltar a falar disso na próxima edição do nosso podcast, mas agora vamos, pra gente fechar, pro terceiro bloco com o tema quente da semana, voltar, né? Sair lá de Washington, voltar para Belo Horizonte, voltar para Minas nossas Gerais. malinhas aqui para Minas Gerais, para o nosso governador Romeu Zema. Numa ponte aérea comum aí do governador, que tem sido Brasília, BH. Porque o Propag, enfim, foi sancionado. A gente já trazia na semana passada as expectativas, né? A gente publicou no Jornal do Estado de Minas algumas das expectativas de parlamentares, membros do governo, em relação ao que o presidente Lula poderia vetar e sancionar do projeto que foi articulado principalmente pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, mas com a participação dos deputados de oposição ao Zema aqui na Assembleia, com a participação muito efetiva do presidente da Assembleia, o Tadeu Martins Leite, participação de ministros, né, o Haddad e o Alexandre Silveira de forma mais notada, inclusive do próprio governo Romeu Zema, para poder criar um projeto que fosse uma alternativa ao regime de recuperação fiscal. É um projeto que vai, em linhas gerais, refinanciar a dívida dos estados, criando mecanismos para que os estados se enquadrem, né, enquadrem suas contas nesses mecanismos, para poder reduzir especialmente o indexador de juros que é cobrado no parcelamento dessas dívidas. Uma das principais críticas dos estados que devem muito dinheiro à União é que o juros cobrado é cobrado num percentual absolutamente abusivo, que seria do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, acrescido, né, a inflação, acrescido de 4% do valor da dívida ao ano. E aí, o que o Propag coloca, e é o que foi sancionado pelo presidente Lula, é que os estados vão poder se enquadrar em alguns parâmetros para poder reduzir ponto a ponto esse valor, esse percentual que é cobrado acrescido ao IPCA. Então, vai ser possível, por exemplo, federalizar ativos estatais que, se chegarem a pelo menos 20% do valor total do estoque da dívida, amortizar a dívida com essa federalização e reduzir em 2 pontos percentuais os juros. Vai ser possível reduzir ponto percentual a partir da contribuição ao Fundo de Equalização dos estados também, que foi uma articulação feita principalmente por estados do Nordeste e Norte que não devem ou devem valores irrisórios à União para não saírem prejudicados, né, como se fosse sendo criada ali uma lei ou um projeto que vai valorizar só os devedores, que são em maioria do Sul e Sudeste. E também você vai poder, a partir de investimentos específicos em áreas estratégicas dos estados, reduzir também um ponto percentual desse valor que é cobrado, né? Um dos principais pontos aí, isso vai precisar ser regulamentado ainda, é o investimento na criação de vagas para ensino técnico dentro dos estados. Bom, nesse cenário, que é um cenário amplamente divulgado e tratado gente de oposição ao governo federal, gente a favor do governo federal, é um cenário de pagamento mais efetivo, mais exequível e mais razoável do que o regime de recuperação fiscal. Isso aí não está em discussão. Mas a gente tem o que eu queria propor para vocês aqui, e aí vocês veem se acham que é razoável. A gente teve, depois do veto dos vetos do presidente Lula e da sanção parcial ao projeto na segunda-feira, 2 formas de analisar o Propag que estão vigorando aí entre os estados devedores e a União. Uma linha técnica que vai agora procurar entender como o projeto que foi sancionado vai funcionar. Os estados têm até dezembro para poder entrar ou não no Propag. E outra linha política, em que os atores políticos estão marcando a sua posição para poder dizer que se opor ao veto, né? Vamos falar, então, vamos começar citando nomes, né? O governador Romeu Zema é uma das principais vozes do Brasil em relação à crítica ferrenha que tem feito
aos vetos do presidente Lula. A gente já fala especificamente de qual veto aí mais incomodou Minas Gerais. E do outro lado, o Rodrigo Pacheco, o Tadeuzinho, presidente da Assembleia, e o próprio Haddad, comemorando e defendendo o que foi aprovado no Propag, porque para eles também são vitórias políticas muito importantes. Lembrando que o texto original ali do Rodrigo Pacheco se manteve, né? Se manteve, o cerne do Propag foi aprovado pelo presidente, então... Tem mesmo situações importantes que os governadores articularam, que é a questão do indexador da dívida, né? Exatamente. Durante a tramitação, eu lembro muito que Zema, o vice-governador Matheus Simões, falava muito que a União não é banco para ficar cobrando juros muito altos, né? Não é banco nem agiota, que o vice-governador falava, né? E então teve essa questão dos vetos, o governador ele saiu um pouco contrariado pela questão das dívidas garantidas, porque que são dívidas que o Estado contrai com outras instituições privadas, né? Bancos de desenvolvimento internacional, enfim. Que essa negociação do Propag antes estava aderindo a essas dívidas, a União ia assumir essas dívidas e o governo pagava a União em juros menores, em tempo maior, né? Acontece que o presidente vetou isso muito na questão da busca pelo governo federal de responsabilidade fiscal, né? O governo não poderia assumir mais essa despesa porque o governo também tem problemas fiscais nas suas contas, né? E esse é a grande crítica do governador, né? Por que vocês estão onerando nossos estados e não fazendo o corte de gasto que deveria ter sido feito? Né? Mas essa crítica foi feita de uma forma um pouco antecipada, né? Assim, logo depois que saiu o veto, o Zema já deu uma coletiva de imprensa, inclusive no meio ali de uma outra coletiva de imprensa que era para falar sobre as chuvas em Minas Gerais. E pegou ali um trechinho da própria coletiva ali para poder falar do Propag. E acabou, ele mesmo assumiu isso ontem, se antecipando um pouquinho na fala, né? Porque falou que Minas Gerais não entraria no Propag caso os vetos de Lula não caíssem no Congresso Nacional. O que pegou mal, né? O Zema, assim, aí é a questão que a gente vem falando, política, né? Porque o Propag, ele oferece uma condição mais tranquila para os estados resolverem a sua situação fiscal do que o regime, né? O regime de recuperação fiscal. Mas o Zema, né, como a Ana disse, o Lula, ele faz a sanção parcial na segunda-feira, ela é publicada na terça-feira no Diário Oficial da União. Na própria terça-feira, ali no finalzinho da tarde, o Zema se manifesta pela primeira vez via Twitter ou X. Ele cita um passivo de 5 bilhões a mais em 2025 e 2026, né? Que é uma coisa mais a curto prazo o problema, né? Ele faz uma manifestação que até então a gente ficou com um pouco de dificuldade de entender de onde vinha esse cálculo dos 5 bilhões, qual veto especificamente tinha incomodado o governador, porque foram 13 vetos, né? Isso. Foram 13 vetos ao projeto, e aí o Zema faz essa manifestação. Aí não dá para entender exatamente muito bem o que foi que ele quis dizer. Aí, lógico, né, os jornalistas vão atrás, procuram, tentam entender o que aconteceu. No dia seguinte tem a coletiva que a Ana citou, e aí... Foi no mesmo dia, foi no dia exatamente logo depois do veto. Foi na quarta, né? Exato, isso. Então, ele se manifesta no Twitter na terça à noite e faz a coletiva na quarta de manhã. Perfeito. E aí na quarta de manhã ele dobra a aposta, que é isso. Não, se não derrubar o veto, Minas não vai entrar. E aí no dia seguinte ele fala, não, desculpa, gente, Não era bem assim. Eu acho que a questão que o Bernardo pontuou é perfeita, assim. A gente ficou muito na dúvida do que o Zema queria dizer com o fato de não entrar no Propag. O Propag é melhor para Minas Gerais. E o governador não quis explicar quais vetos o incomodavam, não quis explicar nada, simplesmente jogou uma informação no ar e cascou fora. Então foi difícil ali de a gente poder fazer essa apuração, né? Reverberou. Na própria quarta-feira, a Secretaria de Estado de Fazenda explicou um pouco melhor qual que era a situação, qual era o veto que estava incomodando. Fernando Haddad apareceu também no Twitter para poder falar, né? Fez um tweet aí bem de desagrava ao Zema, né? Falando, olha, não é assim. Se a gente puder falar em palavras chulas, bem nervoso, assim, né? Bem chateado com o que aconteceu. E aí eles bateram boca na internet. Porque o Haddad faz esse tweet ontem e na quinta-feira, ali né? também na questão do salário do governador, Isso, né? Diz que o governador faz falácias nas redes sociais. Deu a entender ali que o governador Romeu Zema estava jogando até um pouco como o Nicolas, né? Jogando a bomba nas redes sociais e cascando fora. Porque o Zema ele faz essa crítica ao veto e aí depois coloca esse dinheiro vai onerar os estados para poder alimentar as regalias que existem dentro do governo federal. Que regalias? Quais são essas, né? Aí o Haddad responde dizendo, você fala em regalias do governo federal, mas aumentou o seu salário em 300% e defende o projeto. E o Zema responde com uma sequência de 6 tweets
no tweet do Haddad. Então, assim, esse é o lado político da situação. Até pensando em 2026, a gente vem conversando, parece que o Zema, ele vai se consolidando e firmando ali como uma figura de oposição ao governo Lula, e a gente vai entender como que isso vai se desdobrar para 2026. Zema, isso que vai é ser aspirante, né, Bernardo, à presidência do país. Isso vai ser suficiente para cacifar ele como candidato a presidente? Isso vai torná-lo um ativo importante para poder ser aliado de alguém que vai ser candidato à presidência? Mas, de qualquer forma, esse tipo de manifestação vai moldando e consolidando, pelo menos na forma como eu vejo, o governador como essa figura que representa, de fato, não apenas a direita liberal, mas uma oposição ao modo de pensar do governo Lula, que, pelo menos na discussão que está sendo colocada, e na figura do Haddad, inclusive, e aí a gente volta para a história da taxação do PIX, como um governo que quer taxar as pessoas, que quer criar impostos. Que quer regalias. Que alimenta a máquina do Estado a partir de onerar o contribuinte. Então, assim, isso tudo vai fazendo parte disso. E aí a questão que chega é que a Secretaria de Estado de Fazenda solta essa nota explicando o descontentamento com o veto, e ontem, na quinta-feira, numa entrevista que foi publicada hoje, né, na sexta-feira, no jornal Estado de Minas. Inclusive, e também queria dar os parabéns para vocês. A entrevista ficou muito boa com o secretário da Fazenda aqui de Minas Gerais, explicando um pouquinho, né, o que o Zema quis dizer com os vetos e também explicando para o ouvinte e para o leitor do Estado de Minas o que Minas Gerais pensa nessa questão do Propag, né? Pelo que eu entendi, é uma questão de estudo. Vai estudar primeiro para poder entender o texto, não é isso? Porque a questão é a seguinte, você que está interessado em se aprofundar um pouco mais sobre, pelo menos, quais são as percepções iniciais da reação do governo do Estado de Minas Gerais ao Propag, leia a entrevista, mas veja também no canal do YouTube do Portal Uai a edição completa, são 37 minutos de entrevista com o secretário Luiz Cláudio Gomes, que é secretário de Fazenda de Minas Gerais, explicando a questão. O principal problema é isso que o Bruno já falou dos vetos. O regime de recuperação fiscal, que é um modelo de refinanciamento das dívidas ou de adequação das contas dos estados que devem muito. Era o único modelo que existia. Foi aprovado em 2017 ainda no governo de Michel Temer, e uma das questões que ele trazia era colocar a União como fiadora, como garantidora de dívidas que os estados têm com instituições financeiras privadas, com bancos. Então, o que a União faria? Ela garantiria essa dívida, pagaria nos moldes que as instituições financeiras cobram, e os estados teriam um passivo maior com a União, mas pagariam dentro dos limites das determinações impostas dentro do regime, com mais tempo. Menores. O trecho vetado pelo presidente Lula no Propag que incomodou era um trecho que dizia que os estados que já tinham aderido ao regime de recuperação fiscal, caso de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, manteriam esse benefício. Manteriam todos os parâmetros que já estavam determinados pelo regime de recuperação fiscal. Lula vetou esse ponto. Com isso, a União deixa de garantir a dívida que Minas Gerais tem com essas instituições privadas. Ou seja, no montante que vai entrar dentro do Propag, que determina a redução das parcelas de juros, a amortização de parte do estoque da dívida e um parcelamento em 30 anos da dívida, não vão entrar dívidas que Minas Gerais tem com instituições privadas. O que vai acontecer? Minas vai ter que pagar paralelamente essas dívidas. E essas dívidas são cobradas com parcelamento menor. Ou seja, Minas Gerais em 25 e 26 vai ter que gastar um dinheiro a mais do que estava planejando. Esse é o passivo de 5,5 bilhões que o Zema citou. O secretário explica aqui muito bem. E aí é essa a questão. Só que quando a gente faz uma análise técnica, esse é o grande ponto que o Zema tem politicamente para poder atacar os vetos. E aí ele faz isso como tem que fazer mesmo, eu acho. Assim. Ele é um opositor, né? É a postura ali que o governador de Minas Gerais vem tendo, né? Há muito tempo. Ele é um opositor ao Lula. Eu acho que a crítica dos dois lados faz sentido, porque se o RRF tem esse benefício, a curto prazo é melhor continuar no RRF e depois fazer a adesão Propag. Mas também não cabe à União assumir dívidas do Estado com entidade privada, né? A argumentação técnica dos dois lados faz completo sentido, né? Assim, dentro dessa situação de
ajustamento fiscal do governo federal, o Haddad, e ele já tinha antecipado isso, o Haddad foi completamente vago também na semana anterior, na sexta-feira, dizendo que todos os pontos que iam contra a lógica de ajustamento fiscal do governo federal seriam vetados. Não falou quais, agora a gente sabe quais são. E esse era um deles. Né? O que o Haddad disse, por um lado, é, olha, a gente está aqui cheio de problema para resolver. A gente não vai garantir a sua dívida que você contraiu com uma entidade privada. Do outro lado, o governador Romeu Zema vê nesse passivo a mais o principal ponto material em que dá para reclamar e que dá para questionar o veto do presidente Lula. E ele vai fazer uso disso politicamente porque ele precisa se marcar como um opositor ao presidente Lula. Então, assim, enquanto essa discussão acontece no Twitter e a gente vai vendo como vai se desdobrar a construção de como o Propag vai funcionar, inclusive para o Pacheco, para o Tadeuzinho, para os deputados da oposição faturarem politicamente em cima, a parte técnica, inclusive o secretário disse para a gente que já tem uma reunião no dia 28 com os representantes do Tesouro Nacional, ele e outros secretários de estados endividados, estão correndo atrás do prejuízo porque precisa aderir ao Propag até o final do ano, até dezembro. Parece um tempo longo, mas é curto, um tempo, né? É porque é muita coisa que precisa ser feita, precisa entender como que o governo federal vai valorar os ativos estatais, quanto que vale a CEMIG, a Copasa e a Codemig, quanto da dívida que vai poder ser abatida. Vai precisar aprovar leis dentro da Assembleia Legislativa para poder viabilizar a entrega desses ativos à União. Então vai precisar também articular com os deputados estaduais e vai precisar articular rápido, porque isso vai precisar tramitar e ser aprovado ainda dentro desse ano. E no meio de uma eleição, né? E a curto prazo, esse passivo de 5 bilhões vai ter um impacto nos cofres do Estado. Sim, né? como é que vai ser o orçamento do ano que vem, onde é que vai precisar enxugar. Isso. Então, assim, eu acho que, repetindo o que eu disse quando eu estava abrindo o bloco, são duas formas de analisar esse tema e as duas formas são importantes e válidas. Uma é como que os atores políticos vão tentar fazer essa discussão, né, extremamente técnica ser percebida pela população e, do outro lado, como que tecnicamente os estados vão tentar se enquadrar nesse novo programa. E herdar ali também o que pode gerar politicamente, né, Bernardo? Claro, Queria jogar uma bola aqui para vocês, antes da gente chegar no final, sobre o próprio governador Romeu Zema, porque vocês citaram aí essa forma dele fazer política, dele sempre criticar o governo Lula, mas a gente também não vê um Zema muito próximo do Bolsonaro, né, também recusando vários convites ali do presidente. A sensação que eu tenho é que o Zema tenta se consolidar como um líder de direita, mas um líder de direita separado ali do bolsonarismo. O que vocês acham disso? É uma coisa mais centro-direita, né? Eu acho que se pensa em 2026 e o governador de Minas Gerais é sempre favorito, né? Sempre um nome competitivo para disputar a eleição. Cabe lembrar que Zema foi eleito em primeiro turno, né? Que não é uma coisa fácil, reeleito em primeiro turno. Ele tem que assumir essa postura da centro-direita, né? E tem que tentar faturar dos dois lados, né? Eu acho, pelo menos agora, né? A gente está falando de janeiro de 2025. Uma matéria, inclusive, que saiu da Folha de São Paulo, que é uma análise interessante, que o governo Lula está um pouco mais tranquilo nesse momento, porque existe uma pulverização das lideranças de oposição a ele, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. O papel de quem vai fazer essa liderança de oposição, e especialmente uma liderança antipetista, está vago. Caiado, né? O Caiado é o único que falou que não tem condição nenhuma dele não disputar. Ele não disputa para mais nada, ele vai sair presidente, mesmo que ele tenha que arrumar um partido só para ele. Obrigatório. Agora, os outros nomes são nomes que são ventilados e a gente não sabe, ora parecem mais próximos da candidatura, ora menos, né? O próprio Romeu Zema. Existe a possibilidade também, isso bem no bastidor, né? De o governador Romeu Zema talvez se aliar ali com o Ronaldo Caiado, né? Então, mas eu acho que assim, a questão nesse ponto do Zema de se afastar do bolsonarismo, tem um ponto de que o próprio Bolsonaro está afastado desse tipo de situação. Então, fica fácil se afastar do bolsonarismo quando o Jair não está ali não é mais sendo ele, uma né? figura, né? Então o Zema vai alçar voos próprios aí. Como eu disse, eu acho que a questão dele é se consolidar como essa figura. A partir do momento que ele está consolidado, ele pode ser ele mesmo o candidato ou ele pode ser um ativo importantíssimo. Então, se o Caiado quiser ser o cara que vai aglutinar o antipetismo, o voto antipetista no Brasil, ele vai precisar se juntar das pessoas que representam esse voto antipetista. O Zema, sem dúvida nenhuma, é um desses atores e um dos atores nacionais antipetistas. Então, quando ele bate boca no Twitter com o ministro
de Fazenda, Fernando Haddad, ele está mostrando para o Brasil inteiro que não está ganhou. nem aí sobre veto e propague. Ganhando um de destaque dívida de nacional Minas, ali, né? querendo Ele ou tá não, mostrando- construindo já, botando essas pequenas pedrinhas ali na construção de um caminho para o Planalto. Ele está mostrando que ele é essa figura que não vai abaixar a cabeça para o governo federal, não vai abaixar a cabeça para o Haddad ou para o Tachad, como ele está sendo pejorativamente chamado aí há bastante tempo. Então, assim, eu não sei se ele vai ser candidato ou não, 2026 mas tá ele vai ser um Tá nome... muito longe, né? Ele está se cacifando como um nome importante. Isso eu acho que não tem dúvida nenhuma. Então, É porque a sensação que eu tenho é que o Propag, ele traz um destaque nacional para o governador e que ele vai usar isso politicamente, obviamente, para poder favorecê-lo. com certeza. Assim, e aí, voltando para a eleição de 2026, a eleição presidencial, acho que menos... A sensação que eu tenho é que menos importante de quem é o nome bolsonarista é menos importante do que quem vai ser o nome antipetista. Ou oposição, né? Porque o que as vitórias que a gente tratou aqui do Nicolas, por exemplo, enfraquecendo a reputação do governo Lula, são mais no sentido de enfraquecer o governo do que favorecer quem o Nicolas vai apoiar em 2026, né? Até mesmo porque a eleição vai muito além da rede social, né, nesse momento. Muito além. E cabe dizer que, assim, 2026 está longe, nem tanto. E, Começou às vezes, a ficar perto, né? O Bolsonaro está inelegível, a gente não sabe até quando também, né? Porque até o Lula também estava inelegível, né? Sim. Não considerando todas as questões são situações jurídicas, diferentes, né? né? São situações diferentes e tal. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. O Bolsonaro se coloca como pré-candidato ainda, né? Ele disse que não tem plano A, né? Inclusive Ele falou é isso o pra plano A. gente, né? Em entrevista ao Estado de Minas, numa coletiva de imprensa, foi questionado sobre e falou que era o único candidato à presidência do país. Enfim, vamos ver como vai ser. O Propag certamente vai ser tema do nosso programa ao longo de todo o ano, porque, como a gente já disse, vai precisar ser articulado em todas as frentes, né? Tem a questão do veto ainda, se vai ser derrubado ou não, mas o que importa é que é um tema muito importante tecnicamente e politicamente falando. Eu tô curiosa para ver como que o governador Romeu Zema vai agir politicamente nesses próximos meses, até porque ele é um cara meio avesso à política e agora vai ter que trabalhar com articulação, vai ter que falar, vai ter que bater boca no Twitter se quiser ganhar algum destaque aí, né? Então vai ser curioso. Foi bem interessante. Essa semana foi bem interessante para poder perceber assim, o comportamento do governador, né? Porque ele foi de muito incisivo a não era bem isso que eu queria dizer. Não era bem isso, até Aí bater voltou boca. a ser incisivo de novo, então assim... A gente de Minas Gerais não vê um governador muito ativo, né, politicamente falando. Ele é um cara mais discreto, assim se diz, um cara mais querendo falar mais da questão técnica, né, do governo. Uhum. E agora a gente vai ver um Zema político. Tô curiosa para saber como vai ser. A gente vai falar isso nos próximos episódios, com certeza. Tá iniciando aí essa nova fase era. dele. Bom, a gente fica por aqui com Política em Pauta desta sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Lembrando que tudo que a gente falou aqui, as notícias que a gente trouxe, estão disponíveis no am.com.br/política. Você acompanha lá os principais desdobramentos da política mineira, tanto aqui em BH, no interior de Minas Gerais, e também da representação mineira em Brasília. Você ouve a gente no YouTube, né, no canal do YouTube do Portal A, e também no Spotify. Compartilhe a gente lá com quem gosta também desse assunto. Semana que vem a gente está de volta para poder falar de mais posse do Trump, como que vai ser a viagem dos mineiros para lá, repercussão dentro do mais governo. Propague, né? Mais porque propague. Esse assunto vai ser eterno. Olha lá, Bruno, muito obrigado de novo por ter participado com a gente. Eu que agradeço, Bernardo, agradeço o Ana pelo convite. O programa sempre muito bom de participar, muito bom conversar sobre a política com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Ana, Bruno. e até semana que vem. Até, gente. Um abraço para todos que estão escutando a gente. Tchau, tchau.